paz do Senhor, amado e amada, vem orar comigo nessa playlist de oração, onde eu convido cada um de vocês a estarem orando comigo, onde nós falamos sobre oração, os tipos de oração, nós temos aprendido a orar aqui. Além daquela playlist do Batalha de Oração, em que eu deixo como se fosse um curso para você ter uma vida de oração eficaz, nós estamos fazendo essa playlist aqui também para ajudar você na prática a orar. E hoje nós vamos falar sobre oração de confirmação. Você precisa de uma confirmação do Senhor? Então nós vamos falar sobre isso hoje. E para inspirar o nosso coração, nós vamos falar um pouquinho sobre a história do servo de Abraão, que a gente pensa que o nome dele era Eliezer. Por tudo indica, esse era o nome do servo de Abraão, um servo de confiança, tanto é que Abraão colocou uma missão muitíssimo importante na vida dele. Então nós vamos usar isso hoje como inspiração para nós aprendermos a fazer uma oração de confirmação. Amém? E antes de nós começarmos a falar em si, na passagem bíblica, que vai nos inspirar a fazer uma oração de confirmação, para que você entenda perfeitamente como que é essa oração, antes de fazermos isso, eu quero pedir para você deixar o seu like. Vai aí agora, para um pouquinho, respira, vai lá agora e já deixa o seu like. Por quê, meu? Porque isso é muito importante para todos nós que fazemos esses conteúdos para o YouTube. Por quê? Porque é assim que a plataforma entende que os vídeos que estão sendo produzidos por nós é pertinente para as pessoas. Que se as pessoas não derem like, quer dizer que as pessoas não acharam que aquele vídeo é pertinente, é bom para a vida delas. Então, se tem te abençoado, se tem abençoado a sua família, o conteúdo desse canal, eu quero pedir para você que você deixe o seu like. E quero pedir ainda mais, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, convide pessoas para virem se inscrever no canal, compartilhe os vídeos, fala do nosso canal para elas. Para que isso, Mir? Para que mais e mais pessoas possam ser abençoadas e para que o nosso círculo de oração seja fortalecido, para que o nosso grupo de oração seja fortalecido, para que eu e você possamos orar mais, porque a palavra diz que um sozinho não é tão forte quanto dois. Mas se forem 3, 4, 5, 6, 10, seremos muito mais fortes. E o objetivo é que cada um de nós, orando pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa cidade, pela nossa nação, nós possamos viver tempos melhores, tempos de paz, tempos de qualidade. Enquanto Jesus não voltar, nossa obrigação como cristãos é estarmos orando, buscando pela paz, buscando por tempos melhores, e é em oração que nós conseguimos isso. É com o joelho no chão, é de joelho dobrado, prostrados diante do Senhor, amém? Então vamos fortalecer uns aos outros. Vamos. Eu oro por você, você ora por mim, ora pelo canal, compartilha, me ajuda. Eu proclamo a palavra aqui e você, ao compartilhar, você proclama a palavra lá. Amém? Vamos juntos nessa, em nome de Jesus. Então vamos passar aqui para a nossa oração de confirmação. Quem fez a oração de confirmação aqui na história? Nós falamos de Gênesis no capítulo 24. Então, no capítulo 24, conta a história do servo de Abraão. Conta que Abraão já estava bem velhinho. A esposa de Abraão, Sara, já havia falecido, mais ou menos já há uns 3 anos. Isso eu vou falando pelo que a gente lê, pelo que a gente vai estudando. Há mais ou menos uns 3 anos ela já havia falecido. E Abraão, preocupado com Isaac, não queria que Isaac
se casasse com mulheres daquelas terras onde ele estava. Ele queria que Isaac se casasse com uma mulher da família dele, da parentela dele. Então ele chamou o funcionário dele, lá na Bíblia fala que é o funcionário mais velho. Pelas leituras anteriores a gente imagina que é Eliezer o nome dele. Então eu vou chamá-lo de Eliezer. Abraão chama Eliezer e fala: Eliezer, eu preciso que você vá até a casa dos meus parentes e traga de lá uma esposa para Isaac. E ele fala: meu senhor, mas se eles não quiserem dar a esposa, se ela não quiser vir? Aí ele fala: aí você fica livre da sua promessa. Livre de trazer essa esposa para o meu filho. Então é nesse contexto que a gente vai ver a oração de confirmação, oração pedindo confirmação ao Senhor. Então, se você está vivendo alguma situação em que você não sabe o que fazer, você não sabe que direção tomar, você não sabe o que pensar, você não sabe o que agir, está na hora de você fazer uma oração pedindo confirmação ao Senhor. E Ele te dá confirmação. É preciso crer. Eu sempre falo para os meus filhos assim: quando vocês entrarem para a reunião, que eles entram, eles fazem reunião de negócios e lá naquelas reuniões eles decidem o futuro da empresa. Então eu sempre falo para eles: olha, quando vocês fizerem as suas reuniões, orem antes e peçam a confirmação do Senhor, peçam a direção do Senhor, peçam, se vocês têm que tomar uma decisão nesse dia, peçam a confirmação do Senhor e entendam, a gente precisa entender isso também, entendam que o que for confirmado no dia, o que for decidido pelo grupo no dia é uma confirmação do Senhor, porque senão a gente vai ficar sempre sem saber o que fazer, porque na maioria das vezes a gente espera que Deus fale conosco de forma audível. Deus fala dentro do nosso ser, no nosso entendimento, através de situações, através da Bíblia. Deus fala conosco de muitas formas, nos sonhos, nessa situação de reuniões, o que for confirmado na hora foi orado, então o que foi confirmado foi direção do Senhor. E muitas vezes a gente fica, Deus dá a direção, Deus dá a direção, Deus dá a direção e a gente fica sem saber para onde ir. Por quê? Porque não dá ouvidos, não acalma o coração, não baixa a temperatura, não tira o barulho da cabeça. Para ouvir o Espírito Santo a gente tem que, eu sempre digo que no meio do turbilhão, no meio da aflição, por isso que eu sempre falo para todos que eu vou conversar, a primeira coisa é se acalmar. A primeira coisa é não olhar para os problemas, para as circunstâncias, para os barulhos de moto lá fora, não olhar para as circunstâncias. Acalma para que você consiga ouvir. Amém? Então vamos começar aqui. Eliezer é o provável nome do empregado de Abraão. Já falei para vocês que Abraão já estava velho, Sara já havia falecido. E Abraão falou: vá até a minha terra e escolha no meio dos meus parentes uma esposa para Isaac. Isaac já estava mais ou menos com 40 anos nessa época. E o empregado ficou temeroso. Quão grande responsabilidade! Quão grande responsabilidade o meu patrão me deu para eu arrumar uma esposa para o filho único do meu patrão. E agora? Do patriarca Abraão. Abraão disse para ele, quando ele ficou temeroso, ele ficou com medo. Abraão disse: Deus vai enviar o seu anjo para guiá-lo, porque eu sempre fui um homem obediente ao Senhor.
E Deus me honra por isso. Deus vai guiar o empregado por amor a mim, a minha obediência a Ele. E você conseguirá realizar o que estou pedindo. Tudo dará certo. Então é aquilo que eu falei. Você precisa crer que Deus envia o anjo dele para te guardar em todos os caminhos, para pegar na tua mão, para que você não tropece em nenhuma pedra. Então, se você precisa de confirmação do Senhor, é preciso que você creia que o Senhor está falando com você. É preciso que você creia que o que está sendo dito é o Senhor falando com você. Então, quando Abraão falou assim, ó, tudo dará certo, o empregado se encheu de fé e foi. O empregado foi a Harã. Harã, o meu óculos que eu escrevi tão pequenininho. Harã, cidade onde Naor, o irmão de Abraão, tinha morado, que ficava na Mesopotâmia. Então ele foi para Harã, a cidade onde o irmão de Abraão havia morado. E, consequentemente, a família do irmão morava ainda naquele tempo. E o empregado pegou 10 camelos e bastante presentes e levou consigo. Quando ele chegou onde? Em Harã, a cidade do irmão de Abraão. Quando ele chegou lá em Harã, ele fez os camelos ajoelharem perto do poço de água que ficava fora da cidade. E ele chegou lá à tardinha, mais ou menos no horário em que as mulheres iam lá buscar água. Como que a gente tem que prestar atenção na situação? Eu estou pedindo uma confirmação ao Senhor. Eu tenho que analisar em que situação que eu estou vivendo. Eu preciso resolver determinada situação. Então eu tenho que ter sabedoria e observar o que Deus está falando através das circunstâncias. Eu tenho que ser forte, corajoso, destemido. Não posso ficar olhando para o chão com medo, angustiado, preocupado. Por quê? Porque esse tipo de sentimento, essas emoções que vão se acumulando e virando um sentimento pesado, não nos deixam ver o que o Senhor está falando conosco. Então, quando Eliezer chegou, ele colocou os camelos lá, olhou para a situação. Então aqui as mulheres estão vindo. Então eu já sei o que eu vou falar com o Senhor. Aí ele orou assim: ó Senhor Deus do meu patrão Abraão, faze com que tudo dê certo e ser bondoso para o meu patrão. Eu estou aqui perto do poço onde as mulheres, que são as moças da cidade, vêm para tirar água. Vou dizer a uma delas: por favor, baixe o seu pote para que eu beba um pouco de água. Se ela disser assim: beba, e além de beber, eu vou dar água para os seus camelos. Ele colocou: beba e eu vou dar água também para os seus camelos. Que seja essa a moça que o Senhor escolheu para o teu servo Isaque. Se isso acontecer, ficarei sabendo que foste bondoso para com o meu patrão. Olha a oração que ele fez. Ele observou o lugar que ele estava, ele foi para um lugar estratégico, usou de sabedoria e falou para Deus: Senhor, eu estou aqui, onde as moças vêm beber água, as moças vêm buscar água à tardezinha. Então, quando as moças vierem, eu vou falar com elas para que eu beba a água do pote delas. E se ela falar para mim que além de me dar a água, ela vai dar água para os meus camelos,
Então eu vou entender, Senhor, que esta é a moça que o Senhor envia para o meu patrão Isaac. E assim ele fez. Ele mal havia acabado de falar. Ele mal havia acabado de orar ao Senhor, pedindo uma confirmação do Senhor. Quem é? Confirma para mim qual delas. Confirma para mim se é aqui. Confirma se esse é o querer do Senhor. Confirma se é aqui que eu vou conseguir a esposa para o meu patrão Isaac. Ele mal acabou de fazer a oração. Rebeca, que era uma linda donzela, filha de Betuel. Olha quem era ela. Filha de Betuel, que era filho de Milca e Naor. O Betuel era o irmão do Abraão. Ele foi exatamente, Rebeca apareceu. Foi exatamente. O empregado foi correndo encontrar com ela e pediu água. Rebeca fez exatamente como ele tinha pedido, em sinal da aprovação de Deus. O empregado ficou observando em silêncio. Então, o que aconteceu? Ele mal terminou a oração. Rebeca apareceu, que era uma linda donzela da família, do irmão de Abraão, exatamente como ele tinha pedido, só que ele ainda não sabia. Ele ainda não sabia. E ele foi, pediu água, ela deu a água e falou, eu vou dar água para os seus camelos. Enquanto ela corria e enchia o bebedouro para os camelos beber água, ele, o empregado, ficou em silêncio, observando. Ele deve ter ficado extasiado, não é exatamente o que eu falei. E aí, com isso, Deus confirmou. E Eliezer pediu Rebeca em casamento para Isaac. Então, gente, o que eu quero deixar para nós hoje, quando Deus confirma, creia e haja. O que ele fez? Ele creu, observou, olha exatamente como eu falei. Ele creu na oração que ele fez e na resposta do Senhor para ele, na confirmação que Deus deu para ele. E ele foi até a casa da família de Rebeca e pediu a mão dela em casamento. Resolveu o problema. Você já imaginou se Deus dá essa confirmação e ele fica assim, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo que eu devo fazer? Ah, não, eu vou esperar outra moça e vou perguntar para outra moça. Ah, não, agora eu vou esperar outra. Será que é essa? Aí já iria começar uma grande confusão na cabeça dele e nada dele resolver o problema. Então, isso que eu quero deixar para o seu coração hoje. Quando você pedir uma confirmação do Senhor, olhe para a circunstância, creia que Ele te recebeu e haja. Resolva a situação. Não fica esperando. Ah, será que vai acontecer? Ah, será se questionando, criando dúvidas na sua mente. Haja pela fé, creia que o Senhor ele responde exatamente aquilo que você precisa. Ele te responde. Mas muitas vezes a sua preocupação, o medo, a angústia, a indecisão, a incredulidade não te deixam ouvir a resposta que o Senhor já te deu. Amém? Então, agora nós vamos orar pelos pedidos do canal. E eu peço ao Senhor que essa confirmação venha para o seu coração. Assim como quando eu comecei o canal, Deus falou para mim que era para eu abrir o canal. E eu comecei a ficar assim no início. Mas Deus confirma e eu falei, eu vou agir pela fé. Está aí o canal, feito pela fé, respondendo a uma ordenança do Senhor. Para quê? Para abençoar aqueles que Deus quer abençoar. Porque eu sou só um instrumento dele. Quem faz é ele. Quem abençoa é ele, quem determina é ele, quem toca no coração é ele, quem convence da justiça, do juízo e do pecado é ele,
Quem salva é Ele, quem redime é Ele, quem purifica é Ele, quem cura é Ele, quem abençoa é Ele. Ele usa o instrumento dele, o instrumento que se dispõe, aquele coração que se abre, Ele usa. Então, se você quer ser usado, se você quer ser vaso, abra o seu coração e receba a palavra do Senhor e seja abençoado. Que você receba hoje a confirmação que tanto você precisa, em nome de Jesus. E agora nós vamos orar aqui pelo canal. Vamos ver quais são os pedidos de oração que nós temos aqui. E eu estou dividindo, porque como nós temos muitos pedidos de oração, eu estou dividindo pelos vídeos, para não ficar assim, orando todos de uma vez e depois ficar poucos em um e nenhum no outro. Então, como são muitos, aqui só dessa semana eu tenho aqui algumas folhas de pedido de oração, de um lado e do outro. Então, eu estou gravando alguns vídeos agora sobre orações e já estou deixando. O seu pedido de oração está sendo orado, tenho certeza, está sendo apresentado ao Senhor. E não só quem escreve, tem as pessoas que não escrevem, tem pessoas que são mais tímidas. Você também está sendo orado, as suas causas, os seus desejos. Por quê? Todo aquele que colocou lá inscrito no canal, que se inscreveu no canal, que deixa o like, que compartilha, todo esse está sendo abençoado porque está sendo colocado na presença do Senhor. E eu creio em nome de Jesus na transformação, na salvação, na purificação, na renovação. E, inclusive, eu quero agradecer a você que tem deixado seu testemunho nos comentários e tem abençoado vidas. Vidas estão abençoadas através do testemunho que você tem deixado. Então, junto comigo, você tem pregado a palavra. Junto comigo, você tem disseminado o Evangelho, proclamado o Evangelho, proclamado que Deus cura, salva, liberta, renova, transforma. Esse é o nosso Deus, ele se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho unigênito do Pai. Amém? Então, hoje nós vamos orar para a nossa amada Nair Campos, saúde espiritual. Helena Gonçalves, pela neta. A Helena está aflita com a neta, meu Deus, a neta, que Deus abençoe. A Ademilde Xavier, pela família e pelos filhos. A Elizabeth, pelo filho Eric. A Jerusa, pelo relacionamento com Deus, a mente muito cheia. Então, olha, ela quer ter um relacionamento com Deus. Eu quero convidar vocês, amigos, vocês amados em Cristo, amadas, amados, orem por aqueles que colocaram aí nos comentários, porque se vocês se unirem comigo em oração, muito mais fortes serão as bênçãos que eles vão receber e você, em contrapartida, também será abençoado. É importante a união do povo de Deus. A Maria Melo, saúde da nora Juliana e esposa, salvação dos filhos Éder e Fernando, nós temos orado por essa questão. A Maria Aparecida, saúde familiar. A Rosângela, que não está conseguindo orar a palavra, está passando por lutas financeiras. Orar também pelo filho Mateus. A Marlene Soares, que precisa vender uma casa, ela pede oração pelas filhas, pelo neto, pela família. A Sônia Maria de Jesus, que está muito ansiosa, pede oração também pela família, pelos amigos, pelos vizinhos. Então, são essas as pessoas que nós vamos colocar em oração neste vídeo de hoje. Isso não quer dizer que todas as outras não estão sendo oradas. Estão sendo oradas, todo mundo está sendo orado. No próximo vídeo nós vamos colocar as outras. No outro vídeo e assim por diante. Todos os pedidos de oração
nós estamos colocando diante do Senhor. Pai amado, hoje nós estamos falando sobre oração de confirmação. Estão aqui muitos servos do Senhor, clamando, pedindo socorro, Senhor. Eu sou um instrumento do Senhor e eu libero hoje a palavra de vida sobre a vida deles. Senhor, eu liberto hoje salvação, libertação, saúde, cura do corpo, cura da alma, cura do espírito. Senhor, cura de relacionamentos, cura da vida financeira. Senhor, eu peço para os teus filhos hoje, Senhor, uma vida próspera e abençoada. Em nome do Senhor Jesus, visita o coração dessas mães, dessas avós, desses pais, desses filhos que estão angustiados e preocupados com a vida financeira, estão angustiados e preocupados com a vida emocional, com a vida espiritual. Pai, pessoas estão clamando que não conseguem orar. Visita ela, Pai querido, no nome do Senhor Jesus. Aquela avó que está preocupada com a neta, visita, Senhor. Visita essa avó, visita essa neta. Olha para esses relacionamentos, Pai. O que está acontecendo com os nossos jovens. Pai querido, visita os nossos jovens. Visita as nossas faculdades, visita as nossas escolas, visita os nossos professores, papai querido. No nome do Senhor Jesus, eu coloco também todo aquele do canal, Pai. Todas as pessoas do canal. Todos os que estão inscritos, todos os que deixam seu like, seus comentários. Aqueles que estão orando comigo agora. Tem uns que estão ajoelhados, clamando ao Senhor, Pai querido. Pai querido, aqueles que estão ajoelhados, clamando ao Senhor. Que venha, Pai querido, a resposta e a confirmação para essas vidas, Pai. No nome do Senhor Jesus, eu peço que os anjos do Senhor acampem em volta deles hoje, Senhor, e os livre, e os dê, Senhor, Pai querido, todo o suporte que eles precisam para vencerem no nome do Senhor Jesus. Ó Pai, eu sei que há pessoas, Pai, angustiadas, pessoas tristes, sem esperança, Senhor. Mas eu sei também que o Senhor está de braços abertos, Pai. Então eu peço ao Senhor, quebranta os corações. Pai querido, tira todas as escamas. Senhor, repreende todo espírito de engano. Senhor, repreende todo espírito de divisão, de facção, de dissensão no meio das famílias, Pai querido. No nome do Senhor Jesus, eu peço restauração de casamento. Eu peço restauração de relacionamento. Senhor, eu peço restauração de vida financeira. Senhor, eu peço restauração de saúde, de membros, Pai, do corpo desta pessoa, Pai querido. Pessoas, Pai querido, que tiveram ossos quebrados. Eu peço, Pai, que esses ossos sejam curados e que não fiquem sequelas, Pai querido. Pessoas que tiveram o corpo queimado. Eu peço, Pai querido, que o Senhor cure essa pele. Que essa pele nem pareça que foi queimada, Pai. Para que ela possa ver que foi o poder do Senhor que fez isso na vida dela. Pai querido, pessoas que estão com câncer. Senhor, queima esses tumores, seca esses tumores, Pai. Que seja feito de uma forma tão linda que a pessoa e toda a família possa entender que foi o Senhor que fez. Ó, Pai, cura os corações e as emoções. Dá sabedoria para as pessoas falarem umas com as outras. Enche os corações dos familiares de amor uns pelos outros, dos irmãos uns pelos outros, para que o nome do Senhor seja glorificado na vida de cada um, em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus, aleluias. Receba a bênção na sua vida. Receba esta palavra. Ore, peça confirmação. Ore. E eu quero deixar para vocês aqui esse capítulo de Gênesis. Capítulo 24 de Gênesis.
Reflita nessa passagem, reflita, veja lá os detalhes, é cheio de detalhes maravilhosos, para que a sua vida seja fortalecida, a sua vida emocional, espiritual, para que você seja fortalecida em Cristo Jesus. E que as circunstâncias da vida não te pesem tanto, que seja leve, porque o jugo do Senhor Jesus é suave, o fardo dele é leve. Então olhe para Jesus, olhe, tire os olhos das circunstâncias. Eu sei que dói, mas quanto mais você olha, mais você se rende àquilo. Então deixe de olhar, olhe para o Senhor, se renda ao Senhor e receba a vitória no nome de Jesus. Amém? Amém e glórias a Deus. Fiquem na paz do Senhor. Um beijo e até o próximo vídeo. Vem orar comigo.